O capítulo 37 de Ezequiel narra uma experiência do profeta Ezequiel, onde Deus o leva para um vale de ossos secos. Vamos ler? Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Vamos agora entender um pouco do contexto da história. No tempo de Saul, Davi e Salomão, o povo de Israel era unido. Após a morte de Salomão, Israel foi dividido em duas partes: Reino do Norte, conhecido como Israel, e Reino do Sul, conhecido como Judá. E essa profecia de Ezequiel 37 é para esses dois reinos. O reino do norte, Israel, foi conquistado pelos assírios e o reino do sul, Judá, pelos babilônicos. E por que Deus permitiu que isso acontecesse? A nação de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, foi entregue aos seus inimigos porque os seus reis e todo o povo tinham se desviado dos caminhos do Senhor, quebrando assim a aliança com Deus. Eles vinham sendo advertidos pelos profetas há muito tempo para abandonarem seus pecados e se voltarem para Deus, pois caso contrário seriam destruídos. Porém, eles não deram ouvido aos profetas enviados por Deus para os alertar. Então, como consequência de sua desobediência, o próprio Deus os entregou nas mãos dos inimigos. A cidade de Jerusalém tinha sido arrasada, o templo estava em ruínas e o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Na passagem que lemos de Ezequiel 37, do 1 ao 14, Ezequiel vê um vale de ossos secos que Deus ressuscita através do sopro da vida. Deus explica a Ezequiel que os ossos secos representam toda a nação de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Essa comparação com os ossos secos se dá devido à sequidão e total desesperança que o povo se encontrava em decorrência da quebra da aliança com Deus. E toda essa situação gerou no coração do povo de Deus o que lemos em Ezequiel 37, versículo 11.
Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Tudo isso era fruto do pecado. Tinham abandonado a Deus para seguir falsos deuses e tinham se dedicado a práticas erradas. Após serem levados cativos diante da devastação, eles reconheceram seus erros, mas perderam a esperança. Como ossos secos, para eles, aquela situação era o fim. Sentiam-se destruídos e sem vida, assim como aqueles ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão simbolizava a restauração da nação de Israel. De forma clara, percebemos que a sua nova vida depende exclusivamente do poder de Deus, não de forças, sabedoria ou circunstâncias externas. Na visão, Ezequiel se vê diante de um grande vale de ossos secos, e aqueles ossos secos demonstravam como estava a esperança e o ânimo de Israel e Judá após o tempo de cativeiro e de juízo de Deus. A prática do pecado nos afasta de Deus, e esse afastamento nos traz morte espiritual e nos faz secar, nos faz perder a verdadeira vida e a paz que só encontramos nele. Sem esperança, sem vida e sem paz, nos tornamos escravos do pecado, assim como o povo de Israel se tornou escravos de nações pagãs. Mas nosso Deus, que é rico em misericórdia, diante de um coração arrependido, ele transforma um vale de ossos secos em um lugar cheio de vida, e isso só é possível através do poder sobrenatural do Senhor. Quando Deus age, pecadores são perdoados, não importa a sua situação atual. Deus é poderoso para te colocar de pé outra vez e restaurar os seus sonhos. Deus nos mostra que, independente da situação, mesmo que as evidências e todo o cenário aponte para o fim, com uma única ordem dele, tudo muda, tudo se transforma. Ezequiel só precisou de duas coisas: fé e obediência. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deus perguntou a Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E ele respondeu: ó soberano Senhor, só tu sabes. Essa pergunta funcionou como um teste, um convite de Deus para ampliar a visão de Ezequiel. Então ele dá um comando: profetiza. Ezequiel obedece. O cumprimento da profecia é o resultado da obediência. Sem a obediência não há cumprimento da promessa, não há milagre. A promessa é abortada. E um exemplo disso foi o que aconteceu com Saul. Quando ele deixou de obedecer a Deus, Deus levantou Davi para o substituir. Ezequiel creu e, mesmo sem entender o que estava acontecendo, obedeceu ao comando de Deus, e Deus mudou todo o cenário. Com apenas um comando, o que não era passa a ser, o que não tinha vida passa a ter, e tudo se faz novo. É preciso ouvir e obedecer à direção de Deus, porque se a gente fizer as coisas do nosso jeito, como pensamos que deve ser, o milagre não vai acontecer. Mas se formos direcionados por Deus, Ele nos conduzirá ao milagre. A princípio pode parecer que não faz nenhum sentido. Apenas obedeça. Deus vai abrindo seus olhos e te fazendo compreender os planos dele à medida que você vai obedecendo às suas ordens. Deus conhece as nossas limitações e nos usa como canal para operar o milagre quando nos colocamos em suas mãos. Deus hoje continua nos dando o mesmo comando: profetiza. A palavra de Deus em nossos lábios tem poder. Devemos profetizar salvação, cura, prosperidade, esperança, bênçãos, crescimento, independente da realidade que os nossos olhos físicos veem. Aos olhos dos homens era o fim. Não existia possibilidade para Israel e Judá voltar a ser nação e poder se reunir outra vez. Quando os recursos humanos terminam, Deus age de forma sobrenatural, trazendo à existência o que não existe. O comando dele é:
profetize. Então passe a enxergar com os olhos da fé e obedeça à ordem de Deus. A obediência atrai sobre nós as bênçãos de Deus e também sobre a nossa descendência. Sempre devemos estar cientes que somos limitados, mas Deus é o Deus do impossível, que traz à existência tudo aquilo que não existe. E nem sempre Deus vai nos levar aos pastos verdejantes, aos belos lugares. A Bíblia diz que Deus colocou Ezequiel no vale de ossos secos, ou seja, foi Deus que o conduziu para aquela situação. Algumas vezes Deus vai nos levar a lugares desolados e situações desagradáveis para abrir os nossos olhos, para nos fazer enxergar o mal, para abrir a nossa visão e alargar as nossas fronteiras, nos fazer crescer e amadurecer. Mesmo quando estivermos diante do mar da impossibilidade e o cenário aponte para o fim, se crermos, veremos a glória de Deus. Deus faz o impossível acontecer quando nos arrependemos de nossos pecados, nos voltamos para Ele, crendo que Jesus é o nosso Salvador. Deus nos dá nova esperança. Ele tem poder para nos restaurar, transformar maldição em bênção e morte em vida. Nem sempre é imediato. Os israelitas esperaram muitos anos pelo cumprimento da profecia, mas Deus é sempre fiel. Qual área da sua vida está ressequida? E como você reage quando é colocado em uma situação de caos, onde você olha para os lados e não vê saída? Só morte, fracasso, sequidão, nenhuma solução humanamente possível. Como você tem reagido nesse lugar, onde a tribulação te abate e o medo se faz presente e você pensa que é o fim? Guarde isso em seu coração. Todo vale traz uma lição para as nossas vidas. Precisamos entender o processo para viver o propósito. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, sou assistente virtual Lili SK. Quero convidar você para compartilhar esse vídeo com seus familiares, seus amigos e ative o sininho para sempre que tiver vídeo novo você ser avisado. Um beijo em seu coração, fica com Deus.